Essa é a terceira e última aula sobre excelência operacional na agricultura. Como que a gente aplica o modelo da Toyota dentro das operações agrícolas. E nessa aula, a gente vai entrar agora na base da casinha da Toyota, que mantém a casa toda de pé, o alicerce. E essa base é principalmente focada em melhoria contínua, em garantir que os processos estejam estáveis, nivelados, sendo melhorados com constância. E para falar sobre isso, eu vou primeiro de tudo mostrar um exemplo aqui para vocês. Quero mostrar um vídeo e eu vou convidar vocês para a gente assistir esse vídeo junto com um olhar crítico. Tenham aqui um olhar de Toyota, um olhar de 25 carros por pessoa por ano. Para isso, tudo tem que fluir, tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser simples. Vamos olhar para esse processo. Esse é um processo de preparar cauda em uma fazenda. E a gente vai acompanhar um operador fazendo isso. Então, nesse vídeo, o Zé, que está aqui operando, está todo com o seu EPI, vestido, legal, isso é feito todos os dias nessa fazenda, mas vamos olhar ele fazendo a mistura da cauda. Vamos olhar como é que está as dificuldades dele, os impedimentos, o que faz esse processo não ter fluxo. Então ele faz a primeira mistura, daí ele vai até a torneira, abre, abaixa de novo, sobe. Reparem ali, a torneira está pingando. E ele tem que abrir a outra torneira para jogar um pouco mais de água. Ele mexe a mão de novo, vai misturar. Fechou a torneira. Agora ele vai andar até lá no final para pegar mais um produto. E olha só, para pegar esse produto ele tem que tirar uma coisa da frente, arrastar um galão pesado, vai virar esse galão pesado. Será que a precisão do trabalho dele, por esse esforço que ele está fazendo, realmente vai ser preciso? A quantidade de produto que ele está misturando? Tem que fechar, voltar o galão no lugar. Olha a quantidade de coisas que ele precisa fazer para misturar a cauda. Eu vou parar o vídeo aqui só por um minuto. Eu sei que talvez alguns de vocês estejam pensando assim, mas esse é o trabalho dele, pô. Ele é pago para isso, tem que fazer o trabalho. Tudo bem, concordo, tem que fazer o trabalho. Mas se a gente olhar para o que o Zé está fazendo, que de fato gera valor, ou seja, qual que é o trabalho dele? Qual que é o resultado esperado? O que o cliente dele quer aqui? O cliente dele quer uma cauda misturada com a concentração certa, na sequência certa, no volume que vai ser usado no dia. Esse é o resultado esperado. Vamos ver tudo o que ele está fazendo aqui, que de fato gera esse resultado esperado. Deixa eu contar uma história para vocês que eu vi recentemente, contada pelo Ryan Tinner. Ryan, ele é um gestor de uma empresa que chama Sitting Matters na Inglaterra, um grande exemplo de Lean, um grande professor de Lean que está aplicando isso todos os dias. Ele contou uma história. Ele estava no Japão, junto com o Paul Akers, aprendendo com a Toyota. E eles estavam caminhando na rua do Japão e passaram na frente de uma barbearia. Ele conta isso no livro dele. Muito interessante. Na frente de uma barbearia. O Paul Akers parou e falou, olha para a pessoa que está cortando o cabelo. O que ela está fazendo que gera valor e o que não gera valor? Se a gente não conseguir enxergar o que não gera valor, a gente não consegue melhorar os processos. A gente não consegue fazer com que as pessoas produzam 25 carros por ano. A gente vai continuar produzindo metade. Se a gente olhar para cortar o cabelo, qual que é o resultado esperado? O que o cliente quer, né? O cabelo cortado, do jeito que eu pedi, do jeito que eu gosto. Quando que o barbeiro está cortando o meu cabelo, está de fato gerando valor? No momento que ele está cortando. Enquanto ele está com a tesoura cortando, ou com a máquina cortando, ele está gerando valor. A todo momento que ele está pegando a tesoura no carrinho, trocando, buscando alguma coisa, indo lá não sei aonde, isso não gera valor. Ele só gera valor aquele que ele está com aqui, tesoura cortando. Ou seja,
todas as outras atividades é desperdício. Se eu souber enxergar isso, eu consigo pensar como que eu melhoro o meu processo. Como que eu faço para eu fazer menos atividades que não geram valor e mais atividades que geram valor? Eu gastar mais tempo fazendo o que de fato gera valor. Se o barbeiro começar a olhar para isso, colocar os equipamentos mais perto, ter no cinto aqui, ó. Por que a gente usa esses coletes aqui, ó? Porque eu tenho tudo que eu preciso para dar aula aqui, ó. Não preciso me movimentar. O barbeiro, ele poderia ter aqui, ó. Então, ele diminui o tempo para procurar as ferramentas que ele precisa. Ele organiza de uma maneira que ele bate o olho e ele enxerga o que ele precisa. Para diminuir tempo de atividade que não gera valor e usar o tempo dele fazendo mais coisas que geram valor. Com esse olhar, vamos continuar assistindo o vídeo do Zé aqui, ó. Olha o que ele está fazendo que gera valor. Então, ó, não está gerando valor, 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 está gerando valor. Porque medir a quantidade certa é valor. Não está gerando valor, 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 não está gerando valor ainda. Agora ele está gerando valor. Ele colocou o produto no lugar certo, onde ele precisava colocar. Não está gerando valor. Olha o tempo que o Zé está gastando sem gerar valor. Agora ele gerou valor. Agora ele gerou valor. Está diluindo o produto para ele conseguir fazer a mistura. Então, se a gente começar a olhar para os processos e ver tudo que ele faz que não gera valor, eu consigo começar a pensar em ideias. Espera aí, o que eu posso fazer então para facilitar para o Zé? Para que ele gaste mais tempo gerando valor. Se eu trocar essa pia, se o balde estivesse embaixo da torneira, uma torneira só, é só o que eu preciso para fazer isso. Na altura correta, sem ter que abaixar, com os produtos mais perto, com os produtos de uma maneira que eu não preciso me esforçar, que eu consigo dosar uma quantidade exata do que eu preciso, especialmente dos produtos mais difíceis. Diminuir movimentação. Quando ele está andando para cá e para lá, ele não está gerando valor. Então, se as coisas estiverem mais próximas, ele vai gastar mais tempo gerando valor. Ou seja, o salário dele vai ser mais bem aproveitado. Olha só tudo que ele faz para conseguir fazer uma atividade simples, a quantidade de desafios. E agora ele vai sair e vai lá no tanque misturar. Esse é um tanque estacionário, tá? De pulverização. E ele vai lá, ele vai fechar a bomba, subir no tanque para colocar a mistura. Abrir a água. Olha onde ele sobe, olha os riscos. Esse olhar para os processos dessa maneira é fundamental para a gente colocar em prática melhoria contínua. Se eu não tiver esse olhar, se eu não souber identificar essas coisas, e se eu ficar o tempo todo olhando para o Zé pensando, mas ele é pago para isso, ele tem que fazer, eu não melhoro o processo. A gente tem que ter o que a Toyota chama de olhos grandes, orelhas grandes, boca pequena. Quantas vezes vocês fizeram isso que a gente está fazendo aqui, ó, de olhar para um processo, só olhar, de boca fechada. Eu ficar parado, olhando um operador trabalhar com o objetivo de identificar as dificuldades que ele tem, com o objetivo de eu estar ali para ajudar ele a fazer melhor o trabalho dele. Quantas vezes? Muitas vezes a gente tem boca grande, fala muito, enxerga pouco, vê poucas coisas, ouve pouco. A gente tem que ter olhos grandes, orelhas grandes, para escutar as dificuldades das pessoas. Boca pequena, para dar suporte. Esse é o objetivo. É assim que a gente pratica a base da casinha. E mais a gente escuta produtores, gerentes falar do problema de mão de obra. E eu sei que é um problema importante. Mas olha para a mão de obra que está dentro do seu negócio. Quanto de tempo a gente está jogando fora das pessoas que já estão lá dentro, já estão contratadas, já são boas. Esse cara aqui, ó, é um cara sensacional, é um cara que eu não quero perder. Ele é bom no que ele faz, ele é dedicado, só que ele está gastando o tempo dele fazendo coisas que não geram valor. Se, primeiro, eu, como gestor, como dono, não tiver esse olhar, eu não vou conseguir ensinar ele a ter esse olhar. Então, primeiro, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer,
para eu conseguir levar isso para o Zé, para ele começar a enxergar. Porque a partir do momento que ele tiver olhos grandes também, a capacidade dele de enxergar problemas, enxergar oportunidade de melhoria do processo, é muito maior do que a minha, que vou lá e fico 2, 3 minutos olhando o Zé trabalhar. Imagina só, em 2 minutos de vídeo a gente enxergou um monte de coisas. Imagina ele com esse olhar trabalhando 8 horas. Ele está o dia inteiro fazendo coisas que poderiam ser melhoradas, que poderiam ser feitas de uma maneira mais fácil para usar melhor o tempo, para fazer com que ele possa produzir mais. E esse é só um processo dentro da fazenda. Eu tenho vários processos, várias pessoas. Olha o tanto de dinheiro, especialmente dinheiro de mão de obra, que eu estou gastando jogando pelo ralo, está indo embora, porque eu não estou com esse olhar de melhoria contínua, que é a base da casinha da Toyota. Para enxergar isso, para eu calibrar melhor o meu olhar, eu tenho que entender que os resultados, lembra que eu falei dos resultados? Os resultados, eles dependem de vários fatores. O resultado por si só, ele não é gerado sozinho. O resultado depende do ambiente em que as coisas estão acontecendo, as operações, se as coisas estão longe, estão desorganizadas, das máquinas, dos equipamentos, das instalações. Depende do que está entrando também, depende dos processos e depende das pessoas. Tudo isso vai definir o meu fluxo de trabalho para entregar esse resultado. Se eu não tiver esse olhar, muitas vezes eu boto a culpa nas pessoas. Ah, o Zé é ruim, o Zé não está dando conta de terminar o serviço dele, está ficando pulverização atrasada, a pulverização não está tendo a eficiência, ele não está misturando direito. O que eu faço então? Troco o Zé. Se o problema está no Zé, troco o Zé, certo? Manda o Zé embora, contrata outro. Aí entra outro, comete os mesmos erros. Aí eu mando o outro embora. Aí entra outro, comete os mesmos erros. Porque a causa, muitas vezes, não está nas pessoas. Não significa que não possa estar. As pessoas fazem parte do sistema. Mas tem outras coisas que podem estar causando resultados ruins. O ambiente, máquinas, instalações, entradas, processos. Eu tenho que olhar para tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha esses dois sistemas. O resultado é o mesmo. Chegar no trabalho na hora certa. Chegar pontualmente na hora certa. É o mesmo resultado. Qual dos dois sistemas vocês acham que entrega um resultado melhor? E por quê? O que tem de diferente? O que tem de diferente no ambiente? Poxa, aqui, ó, eu tenho um ambiente muito mais organizado, visual, com clareza do que precisa fazer. Eu tenho máquinas, né, mais preparadas. Cada máquina está no seu lugar. Então tem lugar do carro, tem lugar do carrinho, do pedestre passar, motos. Puta, aqui eu tenho tudo misturado, bicicleta com carro, carro velho quebrado e gente andando. Tá uma bagunça. Se eu olhar para o processo, aqui o processo não está claro, não está definido. Aqui eu tenho processos claros. Eu tenho pessoas que foram capacitadas nos processos, fizeram FSC, a aula para aprender a dirigir o carro. O processo está definido, o que eu faço quando o semáforo fecha, o que eu faço quando o semáforo abre. Tem processos definidos. Lá em cima não tem. E eu tenho pessoas que sabem fazer, pessoas que têm papéis claros, pessoas capacitadas, que estão coordenando, dando fluxo, que estão executando os processos. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Olha para essa foto aqui de novo, ó. Quem vocês acham que dirige melhor? Esse cara que está aqui ou essa pessoa que está nesse carro aqui, ó? Para dirigir nesse lugar aqui, o cara tem que ser bom. Tem que ser piloto. Eu não conseguiria dirigir nesse lugar. Então eu tenho uma pessoa que muitas vezes é muito melhor, mas entrega um resultado pior. Porque o ambiente está bagunçado. Em que lugar que as pessoas na sua fazenda estão trabalhando? No ruim ou no bom? Começa a ter esse olhar. E tudo o que acontece no nosso negócio são sistemas. A gente tem várias coisas que acontecem e cada uma dessas operações que dão suporte ali para a planta, ó, então eu tenho aqui, ó, uma série de sistemas dando suporte para a planta. Então, eu tenho um sistema de preparo de solo, de plantio, de irrigação, de pulverização, de colheita, até eu chegar ali num barracão, por exemplo, num processamento. São diferentes sistemas com diferentes resultados em diferentes ambientes,
Cada caixinha do negócio é um sistema. E eu tenho que ter esse olhar para o sistema. Para eu começar a melhorar o ambiente de trabalho, para as ferramentas estarem próximas de onde eu preciso delas. Olha só, aqui é na Fazenda Malungue, em Brasília. As ferramentas têm que estar no lugar onde eu preciso delas. Onde que eu preciso da enxada? No campo. Então eu tenho aqui, ó. E tem o lugar certo, a ferramenta azul é no lugar azul. Porque ali do lado eu tenho o outro, vermelho. E as ferramentas são vermelhas. Para que as pessoas cheguem para trabalhar e não precisa ficar caçando ferramenta. Eu tenho o que eu preciso, eu não perco tempo fazendo atividades que não geram valor. Procurar a ferramenta não gera valor. O que gera valor? A capina sendo feita na hora certa, do jeito certo. Para não atrapalhar o crescimento da planta, para eu dar suporte para a minha planta. As máquinas têm que estar organizadas e geridas. Isso é um exemplo mais de como gerir a manutenção de tratores, dos equipamentos. Manutenção preventiva, manutenção corretiva, os checklists. Isso não pode estar no computador, isso tem que estar aqui, ó, no Gemba. No local onde as coisas acontecem de fato. Gemba é a palavra em japonês para o local real. Porque quem tem que gerir isso? Quem usa as máquinas. Os tratoristas, ou seja, está do lado deles. Estou gerindo as máquinas. Eu vou gerir as entradas, seja as entradas de insumos, como EPIs e outros insumos, controlando o estoque, garantindo que não falte, mas garantindo que eu não tenha um estoque gigantesco. Lembra da Toyota? 4 horas de estoque. Enxuto, mas bem gerido, de forma visual. E muitas vezes não precisa de computador, de softwares complexos, eu faço isso de um jeito simples. Essa aqui é uma ferramenta, um Kanban em japonês. Kanban significa sinal. É um sinal de estoque mínimo. Então eu vou usando o meu produto, uso. Chegou aqui, é um sinal de que eu preciso fazer a reposição, a compra desse produto, antes que ele acabe, ó, ainda tem um estoque mínimo aqui. E nesse cartão eu tenho todas as informações que o compras da fazenda, ou administrativo, precisa ter para fazer essa compra. Estou gerindo as minhas entradas, estou gerindo os processos, fazendo com que os processos estejam padronizados, mas não padronizados para guardar na gaveta, padronizados no local onde as pessoas precisam deles. Tem uma frase que é: a resposta tem que estar onde a pergunta foi feita. A resposta tem que estar onde a pergunta foi feita. Não adianta eu estar aqui, ó, nessa casa de bombas do pivô e eu tenho uma dúvida e a única pessoa que sabe me responder essa dúvida é o gerente, que está lá na sede, no escritório dele. Não resolve. A resposta tem que estar aqui. Como? Torne visual. Torne o processo visual. Para a gente conseguir, de fato, melhorar os processos no Gemba. Kaizen é a palavra em japonês que significa mudar para melhor. Eu criar essa cultura de melhoria contínua todos os dias no meu negócio, fazendo pequenas melhorias todos os dias. Pequenas melhorias incrementais. A base da casinha da Toyota é uma cultura de melhoria contínua. Contínua é contínuo, contínuo é todo dia. Contínua não são grandes eventos. Contínuo não significa grandes melhorias feitas por especialistas. Não, é todas as pessoas. É o Zé melhorando o seu processo todos os dias. No Gemba, ali, ó, onde ele executa. Isso só é possível se a gente tiver olhos grandes, orelhas grandes, boca pequena. E capacitar as pessoas para ter isso. O grande problema é que o Zé, esse cara que vocês viram aí no vídeo, ele trabalha nessa fazenda já há 3 anos. Ele está há 3 anos fazendo esse processo desse jeito. E não achem que isso é só exclusivo desse lugar. O seu negócio está lotado de pessoas desperdiçando tempo, se movimentando à toa, fazendo coisas desnecessárias, sem enxergar para isso. Eles estão passando por um caminho de pedras, descalço, todos os dias, sem sentir as pedras no caminho. Eles estão com um pé grosso, dessa grossura, assim, um casco, que não enxerga as pedras no caminho. Isso acontece, especialmente na agricultura, em que o trabalhador braçal, bruto, é valorizado. Aquele cara que mata no peito e fala, chá comigo que eu resolvo. Eu dou um jeito e faço acontecer. Esse cara provavelmente é o que está mais desperdiçando, está resolvendo, apagando fogo, fazendo coisas que, se tivesse bem pensado, bem planejado, bem organizado, ele nem precisaria estar fazendo. Mas ele não enxerga, porque o pé dele está cascudo.
A gente tem que lixar o pé do pessoal. Fazer com que o pessoal tenha pé de neném, que sinta as pedras no caminho, para aí sim eu criar uma cultura de melhoria contínua, em que todas as pessoas tiram uma pedrinha por dia do caminho. E não ter lá os grandes especialistas, o consultor, master plus, engenheiro, doutor, não sei das quantas, indo uma vez por ano para melhorar um processo dentro do seu negócio. Não significa que isso não é importante. Claro que é. Eu sou engenheiro agrônomo, pô. Eu valorizo o conhecimento que eu tenho, técnico. Mas eu não estou todos os dias na fazenda, eu não estou todos os dias com o Zé, vendo as dificuldades que ele tem. Eu vou lá, faço uma recomendação e vou embora. E o Zé fica lá, passando por cima de pedra. Então, tem que somar as duas coisas. Somar as duas coisas. Eu nunca vou conseguir ter grandes melhorias realmente eficazes se eu não tiver primeiro pessoas melhorando os processos todos os dias. Capacitadas, desenvolvidas para isso. Essa é a base da casinha. E no CERN, vocês estão vendo que é fundamental desenvolver as pessoas, desenvolver as lideranças, para que as lideranças tenham uma mentalidade de melhoria contínua. E essa frase aqui, ó, é a frase que representa o sistema da Toyota, o sistema de produção da Toyota. Melhoria contínua e respeito às pessoas. Eu não consigo ter melhoria contínua se eu não tiver respeito pelas pessoas. Porque para eu melhorar, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter o Zé olhando, melhorando os próprios processos. Eu tenho que ter essa equipe aqui, ó, com um sorriso no rosto, isso aqui é lá na Sequita, com um sorriso no rosto, enxergando como melhorar os próprios processos, engajados. Eu tenho um exército de engenheiros de processo, melhorando o que eles estão fazendo, dentro do nível deles. Eu não estou falando para o Zé ir melhorar a estratégia de comercialização do negócio. Não. Zé, você vai melhorar o processo de misturar calda, que é o dia a dia dele, a realidade dele. Se todas as pessoas estiverem focadas em fazer melhoria contínua, a gente cria essa cultura. Para isso, tem que ter respeito às pessoas. Porque é muito fácil eu olhar para um dono de negócio, vocês que estão assistindo, e eu ter respeito por vocês, porque vocês são pessoas que têm um negócio que tem sucesso, desenvolveu um negócio de sucesso. Mas a gente tem que olhar para todas as pessoas com esse mesmo respeito. E respeito não é dar tapinha nas costas e falar bom dia, boa tarde, boa noite, pagar um churrasco no final do ano, participar do batizado do filho do funcionário. Não é isso. Isso, tudo bem, educação, convivência. Respeito é olhar para o Zé, olhar para esse pessoal que está aqui. E pensar e acreditar que esses caras têm muita capacidade de melhorar os próprios processos. Isso é respeito. O maior respeito que eu posso ter pelo Zé é acreditar que ele é capaz de melhorar o que ele faz, capaz de pensar, de refletir sobre o que ele faz. A hora que a gente desenvolver esse respeito, esse pensamento com todas as pessoas que trabalham com a gente, desde o dono até o operador braçal que está no dia a dia no campo, o mesmo respeito, o mesmo potencial, acreditar que todos têm esse potencial, aí sim eu vou conseguir criar uma cultura de melhoria contínua. E o resultado disso é esse aqui, ó. Isso aqui são resultados da Sequita. Um processo de melhoria contínua aplicado ao plantio do alho. De 2016 para 2022, caiu 43% o custo de produção de plantio de alho. 43%. Isso tudo corrigido, inflacionado, tá? Corrigido, para conseguir comparar de verdade. Nossa, Henrique, mas tudo está ficando mais caro? Como assim eles diminuíram? Diminuíram. Melhoria contínua. Mas não foi de um ano para o outro. Olha só, foi um crescente. Aqui em laranja está a produtividade das pessoas. Em 2019, um plantador de alho plantava 900 metros por dia. 2023, 1.300 metros por dia. Pouquinho, melhorias incrementais. Pequenas melhorias incrementais. Todos os dias. E olha o salário das pessoas, que está em verde aqui, ó. O salário das pessoas subiu, saiu de 2.500 para 3.800. As pessoas estão ganhando mais. Estão produzindo mais, estão ganhando mais. Mas o custo caiu 43%. As pessoas estão ganhando mais e o custo caiu. Como?
Melhoria contínua. Fazendo com que as pessoas passem mais tempo gerando valor, produzindo mais. E sabe o que é engraçado? Um plantador de alho que hoje, lá na Sequita, planta 1.300 metros, se ele for trabalhar no vizinho, lá no vizinho, ele não consegue produzir tudo isso. Porque no vizinho, o sistema não está organizado de uma maneira que consiga, de fato, fazer com que ele produza tudo isso. É o sistema, não é só a pessoa. É o sistema. Aqui, eles estão criando um sistema a partir de melhoria contínua. E isso a gente vê em diversos outros processos na Sequita. Isso é resultados extraordinários com pessoas normais. Mostrei para vocês o plantio. Aqui está na colheita, ó, o primeiro gráfico aqui, ó, colheita, caiu 31%, a produtividade subiu de 22 para 34 caixas por dia de colheita. No toalete, 13%, saiu de 21 caixas para 30 caixas. Na última safra subiu para 40 caixas. Os caras estão ganhando mais. As mesmas pessoas em um sistema diferente, em um ambiente diferente, com processos diferentes. Isso é, de fato, melhoria contínua. Esse resultado é o resultado da gente colocar em prática o que a Toyota chama de Motainai. A Toyota não, o Japão. Eu sei que talvez se alguém estiver assistindo esse curso e tenha descendência japonesa, sabe o que quer dizer Motainai. Motainai, a palavra Motainai quer dizer desperdício. Mas a tradução real dessa palavra é um profundo sentimento de arrependimento quando eu desperdiço alguma coisa. E essa é uma crença que é muito arraigada na cultura japonesa, para tudo. Porque é um país que sofreu muito, passou por muitas necessidades, então desperdiçar coisas é um absurdo. Desperdiçar recursos, desperdiçar tempo, desperdiçar recursos tendo que fazer retrabalho é um absurdo, eu não me conformo, eu não aceito isso. O que a Toyota fez foi pregar isso, que já é muito forte na cultura japonesa, e levar para dentro da fábrica. Colocar isso em prática todos os dias, com todas as pessoas. Isso mostra um profundo respeito pelas pessoas e pelos recursos. E é isso que a gente está colocando em prática, junto de muitos produtores e líderes no Brasil todo em diversas fazendas. Claro que isso é uma introdução a essa nova forma de pensar, e por trás disso tem muito método, muitas ferramentas, muitas coisas que nos ajudam a colocar isso em prática e a desenvolver essa forma de pensar. Então, se você quiser continuar se aprofundando, eu vou passar algumas dicas. Primeiro, tem esse livro que chama Excelência Operacional na Horticultura, um livro que a gente publicou contando mais histórias dessa comunidade de produtores que vem colocando isso em prática nos seus negócios já há muitos anos, desenvolvendo mais esse modelo da Toyota aplicado à agricultura. E tem outros livros. O 2 Second Lean, do Paul Akers, que eu falei para vocês lá no começo, uma grande referência. O Elimine o Desleixo, também do Paul Akers. E A Melhoria Começa Comigo, do Tom Hughes. Esses 4 livros estão disponíveis no site terralim.com.br, disponíveis de graça. Em audiobook, para você que não está acostumado a ler, em audiobook, para você escutar no seu carro, indo para a fazenda, voltando para casa, onde você quiser, para que isso chegue em mais pessoas. Além disso, uma outra fonte de aprofundamento é o podcast Aqui Tem Gerência, um podcast que você procurar no Spotify lá, Aqui Tem Gerência, que a gente tem muitos episódios falando sobre isso, essa aplicação prática desse modelo. E o Instagram, escola.terralim, lá também sempre a gente está postando coisas novas, conteúdos novos. Continue se aprofundando nesses temas. E a gente se vê num próximo encontro.